Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor aqui da Escola Verbo Jurídico e nós estamos nessa iniciativa de fazer essa revisão para você que vai realizar esse concurso de oficial escrevente. Nós vamos buscar na aula de hoje fazer uma análise dos principais dispositivos, fazer uma revisão do edital, ou seja, você vai pegar aí o edital, o programa de Direito Civil e você vai ver que nós vamos aqui buscar trazer os principais pontos, os principais fundamentos, né? Lembrando você desses elementos que vão ajudá-los a vencer nessa prova, né? Nós estamos aqui exatamente para isso, para auxiliá-lo. E nós vamos começar falando exatamente do primeiro momento, do primeiro ponto do edital, que são pessoas naturais. O que é a pessoa natural? A pessoa natural é a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, né? Seja ele homem, mulher, mas na verdade o que caracteriza essa pessoa natural? Não esqueça disso na prova, é o nascimento com vida. Só temos uma pessoa na medida em que uma pessoa venha a nascer, alguém venha a nascer, o ser humano venha a nascer com vida. Esta é a teoria natalista. Então a primeira dica que fica é que pessoa na ordem jurídica é aquele que nasce com vida a partir da teoria natalista. Professor, então você está me dizendo que o nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu, que está sendo gestado, né? Vejam, está na barriga lá da mãe, não é pessoa? Exatamente isso. O nascituro, ele não é pessoa, mas ele tem os seus direitos protegidos pela ordem civil. Guarde isso então. Pessoa é aquele que nasce com vida e o nascituro, então, embora ele tenha seus direitos protegidos, ele, desde a concepção, ele ainda não é pessoa. Vamos adiante. Não podemos esquecer também que toda a pessoa, todo o ser humano, ele tem a capacidade de direito. O que é capacidade de direito? Capacidade de direito, a partir do artigo 1º do Código Civil, é ser capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isto é capacidade de direito. Mas nós temos também a denominada capacidade de fato. Nem toda a pessoa humana, olha só, toda a pessoa humana tem capacidade de direito, ok? Por quê? Porque ela pode ter direitos e deveres na ordem civil. Pensa, por exemplo, uma criança. A criança que herdou um apartamento, ela tem capacidade de direito. Portanto, ela tem direito aos aluguéis desse apartamento, ela tem o direito de propriedade e também vai ter deveres, quais sejam. Vai ter que pagar lá o condomínio, né? Ela tem capacidade de direito. Aí você vai me dizer assim, mas professora, será que ela vai conseguir pagar esse condomínio? Ela pode ter o dinheiro na conta lá dos aluguéis, uma conta no nome dela que ela recebe. Mas será que ela vai ter condições de fazer um pagamento? Será que ela vai ter condições de assinar um contrato? Claro que não. Aí que está a questão. Ela tem capacidade de direito, mas ela não tem capacidade de fato, né? Então, veja, a pessoa só atinge a capacidade plena, ou seja, capacidade de direito mais capacidade de fato, na medida em que atinge a maioridade, aos 18 anos, ou ainda que aconteça, que ocorra uma das causas de emancipação. Mas vamos adiante. Então, já verificamos aqui que todo ser humano tem capacidade de direito, mas nem todo tem capacidade de fato, né? Só terá capacidade de fato pela emancipação ou ainda ao atingir os 18 anos, né? Vejam, capacidade plena, tendo, portanto, capacidade de direito mais capacidade de fato. Mas vamos adiante. O artigo 3º vai falar exatamente disso, da capacidade de fato, porque vai falar dos absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? São aqueles que não têm o necessário discernimento. Quem são eles? O menor impúbere, ou seja, aquele que não atingiu 16 anos ainda, né? Vejam, os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência não tenham o necessário discernimento, esses também, ou os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Então esses aqui, do artigo 3º, eles serão representados. Cuidado com isso, né? Eles serão representados.
De que modo eles serão representados? Bom, se eles forem crianças, pelo poder familiar, né? Então os pais vão representá-los. Se eles forem maiores de idade, mas não tiverem o necessário discernimento, nós vamos ter aí a figura do curador. Se porventura eles forem menores, mas os pais estiverem falecidos, ausentes, ou não tiverem o poder familiar, tenham perdido o poder familiar, como por exemplo, um preso que abusou sexualmente dos seus filhos, bom, no caso eles vão ter um tutor. O tutor ele vai servir para quê? Ele vai representar esse menor impúbere quando os pais estiverem falecidos, ou ainda os pais estiverem ausentes, ou ainda os pais tenham perdido o poder familiar. Então vamos adiante. Nós vamos ter ainda também a figura do curador, que é para o maior de idade, que também vai representar. Então aqui temos o artigo 3º, os absolutamente incapazes. Nós temos ainda no artigo 4º, os relativamente incapazes. Os relativamente incapazes, lembre que tem o reduzido discernimento. Relativamente incapaz, reduzido discernimento, que vão se aplicar aos menores púberes, ou seja, aqueles que atingiram a puberdade, guarde isso, isto é muito importante, que está entre 16 e 18 anos incompletos, ou seja, ele ainda não atingiu os 18 anos. Né? Ainda nós teremos nesta lista os ébrios habituais ou viciados em tóxicos e os que tenham deficiência mental, mas principalmente que tenham o discernimento reduzido. Esta é uma característica própria dos relativamente incapazes. Os relativamente incapazes têm o discernimento reduzido. Eu sempre digo isso por quê? Porque lá no artigo 3º aparece também a expressão deficiência mental, mas no artigo 3º, que fala dos absolutamente incapazes, é a deficiência mental, mas não ter o necessário discernimento. Aí ele é um absolutamente incapaz. No artigo 4º, é deficiência mental, mas reduzido discernimento. E aí é o relativamente incapaz. Cuidado com isso. Quem mais? Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos, aqueles que gastam, que têm problemas patrimoniais, ou seja, não conseguem, né, tomar decisões patrimoniais porque acabam colocando todo o dinheiro fora. Lembrem da célebre parábola do filho pródigo, né? Então, aquele que recebeu herança e dilapidou todo o seu patrimônio. Esse é o pródigo. Quem dilapida o seu patrimônio é considerado um relativamente incapaz. Então, estes aqui, que são os relativamente incapazes, o que acontece com eles? Eles serão assistidos. Assistidos. Vejam, os absolutamente incapazes serão representados. Os relativamente incapazes serão assistidos. Anota isso para não esquecer. Então, o absolutamente incapaz, ele é representado. O instituto será da representação. E o relativamente incapaz será assistido. Anota também, um menor impúbere, ele é um absolutamente incapaz. O menor púbere, ele é um relativamente incapaz. Guarde isso, isto é muito importante na realização da sua prova. E o índio, professor? O índio é o índio, ou seja, haverá o Estatuto do Índio que vai estabelecer o grau de capacidade, o grau de inserção que ele vai ter na sociedade civil. Cuidado com isso. Ao fazer a prova, não marque que ele é um relativamente incapaz. Por quê? Embora ele esteja no parágrafo único do artigo 4º, isso não significa que ele é um relativamente incapaz. Por quê? Porque diz lá, a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Então teremos ali o artigo 231, 232 da Constituição Federal, assomado ao Estatuto do Índio, né? Então isso é muito importante. O artigo 5º vai trazer também as hipóteses de emancipação em seu parágrafo único. Lembrem, poderá haver uma emancipação denominada de voluntária. O que é a emancipação voluntária? Quando por escritura pública, sem a necessidade de homologação judicial.
e tendo já o menor 16 anos completos, os pais, né, outorgam a capacidade plena através da emancipação. Então diz ali o inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, escritura pública, independente de homologação judicial, e se for um tutelado, aí vai ter que ouvir o juiz, né? Mas normalmente, em regra, ou seja, quando eu estou tratando, por exemplo, de um menor, o pai, por exemplo, pai e mãe vivos, né? Ou ainda o pai e a mãe morreu, né? O menor ele já tem 16 anos e quer se emancipar. Eles podem, todos eles, comparecerem, né, a um tabelionato e realizarem um instrumento público de outorga, né, ou seja, de concessão de emancipação, em que os pais então emancipam os seus filhos, sem necessitar de qualquer intervenção, de qualquer ato do Poder Judiciário, a não ser que se estamos tratando de um tutelado. Se for um tutelado, o juiz vai ter que ser ouvido, vai ser ouvido o tutor e vai haver uma sentença do juiz. O casamento por si só também gera a emancipação. O exercício de emprego público efetivo, vejam, não é passar no concurso público, mas é o exercício do emprego público, assim como é efetivo. Ali, como diz casamento, é casamento, não é união estável, muito importante isso. Já caiu em várias provas, né, inclusive em provas aqui do estado do Rio Grande do Sul, que aparece a união estável como uma causa de emancipação. Né? Não poderia marcar esta questão, por quê? Porque, na verdade, a emancipação diz que se dará no caso de casamento, não no caso de união estável. Colação de grau em curso de ensino superior, cuidado, né? Não de ensino médio, mas de ensino superior. E também pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Lembrem, toda aquela pessoa que tem a carteira assinada, ou seja, tem uma relação de emprego, e tem a economia própria, o que significa isso? Se sustente, pode buscar judicialmente a emancipação. Se ela comprovar que ela tem uma CTPS, ou seja, tem uma relação de emprego, ou ainda tem um estabelecimento, um negócio, e que esse negócio, essa relação de emprego, lhe dá suporte para viver, que ele tem uma economia própria, e também ele tenha 16 anos completos, ele poderá buscar, então, uma emancipação extrajudicial. Nós podemos dizer aqui, de modo geral, que a emancipação concedida pelos pais, ela é considerada uma emancipação voluntária. A emancipação pelo casamento, pelo exercício do emprego público efetivo e pela colação de grau, né, ela é chamada de emancipação legal, porque basta atingir esses elementos. E a emancipação em que a pessoa vai comprovar judicialmente que tem economia própria, que tem 16 anos e que tem uma relação de emprego ou estabelecimento, como diz a lei, civil ou comercial, neste caso aqui, nós vamos ter uma hipótese, então, de emancipação judicial. Então vejam, aqui fizemos uma análise de alguns pontos importantes acerca da pessoa natural. Matéria de pessoa jurídica, vamos assim partir para alguns pontos. Lembrem que a pessoa jurídica, ela tem como característica para nascer, para surgir, o registro. Então, se as pessoas naturais, para serem pessoas naturais, precisam nascer com vida, as pessoas jurídicas precisam do registro. As pessoas jurídicas dividem-se em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Né? As pessoas jurídicas de direito público, elas podem ser interno ou externo. Uma pessoa jurídica de direito público interno, ora, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, os territórios, as autarquias, as associações públicas, guarde isso, né? As associações públicas, também aqui nós vamos caracterizá-las, né? E ainda as fundações de direito público. As fundações de direito público também, então, vão se caracterizar como pessoas jurídicas de direito público. Interno.
Nós temos ainda as pessoas jurídicas de direito público externo. Lembrem, os países, enfim, aqui nós podemos dizer as organizações internacionais, todas elas então também vão estar caracterizadas como pessoas jurídicas de direito público externo. E as pessoas jurídicas de direito privado, vejam, podemos aqui fazer uma lembrança, lembrarmos aqui as associações, os clubes, as sociedades, aqui podemos referir sociedades empresariais, as indústrias, o comércio, as fundações. Cuidado, se aparecer só a palavrinha fundação, né, na prova apareceu só a palavrinha fundação. É uma pessoa jurídica de direito privado, né? Agora, se aparecer fundação de direito público, aí é público, né? Mas se aparecer só a palavrinha fundação, direito privado. Assim também, se aparecer só a palavrinha associação, direito privado. Lembre dos clubes de futebol. Associação, direito privado. Né? Agora, se aparecer associações públicas, bom, aí direito público, né? Guarde isso para o momento da prova. As organizações religiosas, também direito privado. Partidos políticos, também direito privado. E a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, também pessoa jurídica de direito privado. E assim a gente faz uma análise sobre pessoa jurídica. Temos ainda aqui outro ponto importante, que é o domicílio. O domicílio ele pode ser voluntário, que é aquele que vai reunir, né, tanto o aspecto, o elemento objetivo, que é a casa, o apartamento, enfim, como também o ânimos de permanecer. Isso é o que vai classificar o denominado domicílio voluntário. É importante aqui para que a gente possa lembrar, né, eu acredito que esta seja um aspecto específico, o artigo 76 do Código Civil Brasileiro, que vai trazer o domicílio legal ou obrigatório. Não esqueça disso, que nós temos algumas pessoas que ou pela sua vulnerabilidade, ou ainda por interesse do Estado, eles têm um domicílio obrigatório. Um domicílio, então, que a lei vai determinar que seja aquele. Quem são essas pessoas? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, vamos assim diretamente a isso. O incapaz, o domicílio obrigatório dele vai ser na residência do seu assistente ou do seu representante. Vai depender, né? Nós estudamos que se ele for um relativamente incapaz, do seu assistente. Se ele for um absolutamente incapaz, do seu representante. O que mais ainda é importante salientar? O servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. Vejam, não esqueça disso, porque muita gente confunde, né? É o lugar em que ele exerce permanentemente suas funções, não onde ele exerce temporariamente, não onde ele fez a prova para entrar no concurso, não onde a mãe dele mora, não, absolutamente. O que diz aqui, exercer permanentemente suas funções. O militar, onde ele servir. E se ele for do exército, onde ele servir. Agora, se ele for da marinha ou da aeronáutica, bom, ele vai estar vinculado à sede do comando que se encontrar imediatamente subordinado. Não esqueça disso. Agora eu quero dizer para você, muito cuidado com a figura do marítimo. Quem é o marítimo? O marítimo é uma pessoa que não é militar. Ele não é das Forças Armadas, né? Uma coisa é o militar da marinha, outra coisa é o marítimo, né? Quem é o marítimo? É aquela pessoa que trabalha numa navegação comercial. E aí, o domicílio dele vai ser aonde o navio estiver matriculado. Cuidado, não onde o navio estiver atracado, mas onde o navio estiver matriculado. E o preso, o lugar em que ele cumprir a sentença, não o lugar onde ele onde estiver publicada a sentença ou foi proferida a sentença. Não, aonde ele cumprir. Exatamente na casa penitenciária, enfim, na prisão onde ele vai cumprir. Vou falar um pouquinho agora também sobre bens. Os bens, algumas dicas bastante importantes, né? Os bens se qualificam em bens móveis e imóveis, né? Lembre, os bens imóveis, o terreno, os terrenos, né? As propriedades imobiliárias são bens imóveis, né? Um terreno, tem uma casa, um terreno em si, olha, a casa e o terreno são considerados bens imóveis, né? Não esqueça disso.
Mas também algumas dicas, né? A sucessão aberta, ou seja, a herança, também é considerado um bem imóvel nos termos da lei. Então, se lhe perguntarem assim, a herança, a sucessão aberta, que é a mesma coisa, o que é? Ora, é um bem imóvel. Lembre também os bens móveis. Os bens móveis, os animais, os livros, as coisas, os bens que são suscetíveis de movimento sem perder seu valor, né? Sem perder sua finalidade. Guarde isso é muito importante. Mas também guarde que a energia elétrica é considerado, as energias que tenham função econômica também são consideradas bens móveis, né? Então aí algumas dicas para vocês sobre bens, né? Também bens públicos, que se dividem em três espécies: bens de uso comum do povo, ruas, praças, enfim. Bens de uso especial, estamos falando aqui dos prédios da prefeitura, os prédios que são utilizados para as escolas públicas, tudo isso também são bens de uso especial. E por último também os bens dominiais ou dominicais, que são aqueles então conhecidamente como aqueles que são públicos, mas não estão com nenhuma finalidade, como por exemplo um terreno baldio que venha a ser de um município, enfim. E para finalizar, né, então o nosso estudo, vou apenas aqui fazer uma referência sobre atos ilícitos, né? Tenham muito cuidado quando estudarem os atos ilícitos, né, de verificarem que nós temos duas hipóteses de atos ilícitos, o do artigo 186 e do artigo 187. O artigo 186, ele vai representar aqui a clássica teoria, aquela teoria que vem lá de Roma, baseado na culpa, enfim, que vai falar daquelas palavrinhas importantes, da negligência, da imprudência. Vejam, o negligente é aquele que deixa de fazer algo, o imprudente, aquele que age de uma forma inadequada, de uma forma desastrada, né? E acaba causando então um dano. Viola direito e causa dano a outrem. Que espécie de dano? Pode ser um dano moral, pode ser um dano estético, pode ser também um dano material, né? Dano moral, dano estético, material, comete um ato ilícito. Então aqui no artigo 186, guardem, né? Aquele que é o sujeito, que ele ou age ou ele deixa de agir, ele acaba sendo negligente ou imprudente, acaba violando o direito e causando então um dano a alguma pessoa. Isso nós temos no artigo 186. E também nós temos o artigo 187, que vai falar da teoria do abuso do direito, que é aquele que é um titular de um direito, como por exemplo a propriedade, e ele excede manifestamente. Ou seja, por exemplo, sendo dono de um apartamento, ele resolve fazer festas pelas madrugadas, ou ainda ele tem um apartamento numa área residencial e resolve transformá-lo num negócio, enfim, com um objetivo comercial. E aí ele acaba então violando a função social desse bem, ou ainda ele vai ferir a boa-fé, a ética. Tudo isso vai ficar dentro daquilo do artigo 187. E o artigo 188 vai trazer excludentes de ilicitude, ou seja, situações em que não há, né, em que pese a gente olhe assim no primeiro momento e verifique que possa existir um ato ilícito, por algum motivo há uma excludente de ilicitude, que são elas. Primeiro, a legítima defesa. Lembre que a legítima defesa real, não podemos aqui admitir a legítima defesa putativa, só a legítima defesa real. A legítima defesa real própria ou de terceiro, ela é considerada uma excludente de ilicitude e logo então nós vamos ter uma hipótese em que não há ato ilícito, né? Então só guarde isso, né? Que aqui está falando da legítima defesa própria, não da legítima defesa putativa, que é aquela imaginária. Se na prova cair a legítima defesa putativa, não marque como excludente de ilicitude, pois ela não é. Exercício regular de um direito, poderia ser aqui quando um lojista protesta, ou ainda quando um lojista aponta um cliente como devedor e ele efetivamente é, bom, não é considerado um ato ilícito, mas um ato lícito. Também aqui temos o estado de necessidade. O estado de necessidade também vai ser uma hipótese de ato
lícito. Por quê? Você vai haver uma excludente de ilicitude, né? Um exemplo aí que as últimas provas de concurso vêm demonstrando, caso de dois motoristas, né? Cada um na sua via, andando, né? Cada um então na sua via. Um deles vem e acaba passando para a via, né, contrária, e vai chocar-se diretamente com o outro. E esse motorista, vendo que alguém está vindo contra si, sai da pista e acaba atingindo o muro de uma casa. Bom, nesse caso, estamos diante de uma excludente de ilicitude. Uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade. Ele vai, então, estar praticando um ato lícito, né? Ele vai ter que, evidentemente, indenizar esta pessoa do muro, mas vai ter uma ação regressiva para ressarcir-se contra o culpado pelo evento. Então, desta forma, vamos encaminhando para o final, lembrando a vocês que o ato, portanto, ilícito, está caracterizado tanto no artigo 186, teoria clássica, 187, teoria do abuso do direito, e no 188 estão as excludentes de ilicitude. Senhores, nós vamos aqui finalizando o nosso trabalho. Evidentemente, como falei a vocês, o objetivo desta nossa revisão era tocar nos principais pontos, nos principais elementos da prova, e desde já desejo a você que se preparou, que buscou, que está aí interessado, né, em estudar, em progredir, uma ótima prova. Que faça com cuidado, que faça com calma, fique tranquilo, né? Lembre que um nervosismo, um pouco lá no início, sempre é e sempre faz parte daquele nosso espírito de sobrevivência, de querer vencer, de querer atingir, né, os nossos objetivos. Então, muito obrigado a todos, até mais, fiquem com Deus e esperamos vocês aí aqui na Verbo Jurídico. Obrigado.